Obrigado, vereador Rafael Amaral, senhores parlamentares, senhoras e senhores que nos assistem pela TV Câmara, senhoras e senhores presentes ao nosso plenário, nosso bom dia. Aproveito também para desejar um bom ano para todos, que possamos produzir a boa política que a nossa cidade precisa, que a nossa cidade espera dos 21 parlamentares. Senhor presidente, o que me traz, senhores parlamentares, dessa tribuna, é duas situações, uma de modo muito especial, vereador tenente Bruno Vossa Excelência, que tem trabalhado também essa pauta, a situação dos trabalhadores do Departamento de Iluminação Pública da Prefeitura, que estão sendo massacrados, podemos dizer assim, porque, pasmem, senhores parlamentares, uma equipe de trabalhadores entra às 6 horas da tarde para trabalhar, está saindo às 3 horas da manhã, e não obstante, quando não podem sair para a rua, são obrigados a ficar dentro do galpão até às 3 da manhã, parados, sem fazer nada, porque são obrigados a bater o tal de ponto biométrico no Departamento de Iluminação. E não obstante, outro fator é que eles conseguiram fazer com que os funcionários efetivos do Departamento de Iluminação Pública trabalhar com a turma que foi contratada. Aí o caminhão sai, essa é demais, e nós acompanhamos. O caminhão da iluminação pública sai, vereador Vitor. Vossa Excelência que esteve lá e sabe a situação da iluminação, porque teve lá o seu partido na coordenação e foi retirado porque estava trabalhando muito. O caminhão sai com o trabalhador efetivo. Esse tem que fazer 8 horas. E sai com o trabalhador contratado, que faz 6 horas que está no contrato. Aí, o que acontece? Eles saem e vão lá para Santa Terezinha. Aí chega lá, daqui a pouco, olham o horário, tem que trazer o trabalhador aqui das 6 horas para bater o ponto, porque tem que soltar. E o que tem que fazer 8 horas, precisa parar, porque tem que fazer seu descanso. Então, esse desencontro que o governo do prefeito Eduardo está fazendo com o Departamento de Iluminação Pública, é um departamento muito importante, trabalha a pauta da segurança, porque iluminação é segurança, estão batendo cabeça. Nós vamos ter que, hoje, ainda eu vou ligar para o secretário Vanderlei e vou fazer um convite para ele e o diretor vir aqui e acertar os ponteiros, porque não pode, uma equipe trabalha 6 horas, a outra trabalha 8, então sai, olha, eu preciso descansar, trabalhou 6 horas, o caminhão está lá, no Laranjal tem que voltar para trazer o que solta às 6. Aí o que solta às 8 fica 2 horas mais parada, porque não tem como voltar lá na praia para atender. Então, essa situação, e ainda, o departamento está passando por dificuldade, no sentido de não ter os EPIs necessários para muitos trabalhadores lá do Departamento de Iluminação Pública. Nós vamos convidar o secretário para vir à casa. Vamos lá fazer uma visita junto ao Departamento de Iluminação Pública, mas nós precisamos ajudar a acertar essa situação. São esses casos que são casos atípicos, que no meu entender o governo municipal precisa acertar os ponteiros. Olha, sai uma equipe de 6 horas, sai outra equipe de 8 horas, agora sair a equipe misturada e agora com o ponto biométrico, estão batendo cabeça. E quem está perdendo, além do trabalhador ser massacrado, imagina hoje, chovendo, o Departamento de Iluminação Pública não pode estar na rua fazendo manutenção. Aí, os trabalhadores são obrigados a ficar dentro do galpão, trancados, da iluminação pública, das 6 da tarde às 3 horas da manhã, sem fazer nada, porque não tem o que se fazer. Então, são esses casos que o governo precisa acertar, porque senão é um governo de perseguição. Que culpa tem o trabalhador? Os operadores de máquina, está chovendo, não tem como patrulhar a rua, vão ficar parados lá fazendo o quê? Por 8 horas. A iluminação pública não tem o que fazer, está chovendo. Sai a equipe que vai fazer a vistoria, que sai com o veículo quando tem, porque o histórico lá no departamento, e a gente tem acompanhado, olha,
Se quiser fazer levantamento de iluminação pública, pega o teu carro particular e faz, porque o governo não está dando as condições para um departamento tão importante. Então, essa situação me preocupa, porque a iluminação pública é uma questão de segurança. Então, senhores parlamentares, nós viemos aqui apresentar essa denúncia sobre a situação que está sofrendo os trabalhadores do Departamento de Iluminação Pública com essa situação. Um trabalha 6 horas, está lá na praia, o caminhão... Imagina só, o caminhão sai aqui da Gomes Carneiro ali no Porto, vai lá na praia com um trabalhador que tem que trabalhar 6 horas, já leva 1 hora para chegar lá. Quando chegou lá, trabalhar 1 hora tem que voltar porque o trabalhador precisa bater o ponto biométrico. Aí o outro trabalhador que está no caminhão é de 8 horas. Então, essa situação o governo precisa acertar. Coloque os de 6 horas com 6 horas, os de 8 horas com 8 horas. E casos atípicos, como o prefeito disse sobre o ponto biométrico, precisam ser resolvidos, vereador Anderson. Vossa Excelência, que agora está na condição de líder, quero cumprimentar Vossa Excelência porque já conseguiu demonstrar sua capacidade de diálogo com a oposição, de poder demonstrar um papel do líder, com todo respeito ao vereador Luiz Henrique Viana. Casos atípicos, para mim, é esse. Por que massacrar um trabalhador que precisa ficar parado dentro de um galpão, trancado, dia de chuva, das 6 da tarde às 3 horas da manhã do outro dia para cumprir as 8 horas? Tem necessidade? Não, tem que ter sensibilidade. Saber, se tu liberar esse trabalhador, porque não tem nada para fazer no departamento, outro dia ele estará em condições melhores para trabalhar. Então, são essas situações que a gente quer chamar a atenção para o governo, chamar a atenção do prefeito Eduardo, que são esses os casos atípicos que precisa ser visto junto ao ponto biométrico. Nós vamos lá no Departamento de Iluminação Pública, vamos chamar o secretário, com o apoio do líder do governo, vereador Anderson Garcia, dentro dos trâmites regimentais, porque aqui o regimento só pode ser cumprido por um lado. Quando vai para o outro aí, não dá. Então, essa situação, eu já falei com o presidente Ademar Ronel, nós vamos montar uma equipe, fazer uma nova reforma no regimento. Mas temos que... O regimento, quando é bom para um lado, ele tem que funcionar só para aquele lado, ele não pode ir para o outro lado. Então, isso é preocupante. E um outro tema referente ao regimento, senhores parlamentares, que eu trago aqui, é cobrar do prefeito Eduardo, que foi vereador desta casa, foi presidente dessa casa, conhece mais do que todos, podemos dizer assim, o regimento e a lei orgânica municipal. Prefeito Eduardo, Vossa Excelência está esquecendo dos ensinamentos que Vossa Excelência teve aqui, no sentido de responder aos senhores parlamentares pedindo informações. Pois eu fiz em janeiro de 2015, isso há 1 ano atrás, o pedido de informações, solicitando as cópias e as prestações de contas de todas as diárias retiradas pelo governo no período de 9 meses, o que ultrapassava a casa de R$500 mil gastos em diária. O governo não respondeu, o governo não mandou a resposta do Poder Legislativo. Parece que quer esconder ou não ter prestação de contas das diárias. Nós denunciamos os gastos excessivos, a saúde ultrapassava R$200 mil em 9 meses em diária, a Secretaria de Turismo, fazendo turismo, gastou mais de 70 mil em diária, a Secretaria de Educação mais de 160 mil, tudo isso nós denunciamos aqui, pedimos as informações e o governo não mandou. E aí, fizemos um novo pedido, em novembro passado, no início do mês, e já venceu o prazo novamente. E o governo, mais uma vez, não cumpre. O prefeito Eduardo parece que se esqueceu. Ele foi vereador, presidente da casa, sabe que tem que cumprir. Mas nós vamos aguardar até a volta do recesso. Se não chegar às prestações de conta, nós iremos encaminhar uma denúncia junto ao Ministério Público para que possa fazer e exigir que o prefeito preste conta e não esconda as informações referentes aos gastos com diárias neste governo no ano de 2015, que chegam à casa de quase R$1 milhão, e nós vamos provar isso. Quase R$1 milhão. E nós vamos provar. Tá bem, não tem nada de legalidade? Não tem, então por que não responde? Por que não responde? É isso que nós precisamos saber. O SANEP chegou à casa de quase 80 mil em diárias em 9 meses, e o SANEP está mal, segundo a informação. Então, esse é o papel dos parlamentares, fiscalizar os atos do Poder
Executivo, e nós esperamos que o prefeito possa cumprir o que determina a lei orgânica e responder a esse Poder Legislativo. Deve ter mais parlamentares que não receberam os pedidos de informações. E, para concluir, então, fica aqui o apelo ao governo, e nós vamos lá na Secretaria de Serviços Urbanos, junto ao Departamento de Iluminação Pública, ver essa situação dos trabalhadores que estão sendo massacrados, sendo obrigados a ficar trancafiados dentro da Secretaria, dentro do Departamento de Iluminação Pública, pelo prazo das 6 até as 3 da manhã. Seria isso, presidente Rafael. Muito obrigado a todos.